Estamos iniciando mais um Fran na Real, o último do ano de 2025, e eu vim super preparada de branco, de verde, para trazer muita prosperidade para você que nos acompanhou aqui no ano de 2025 e que eu tenho certeza que estará junto com a gente nessa jornada no ano de 2026, atrás de muito conhecimento. E eu preparei um episódio totalmente diferente, mega descontraído, especial, para finalizarmos o ano com chave de ouro e iniciar 2026 com muita sabedoria, conhecimento e prosperidade, que é isso que nós queremos e merecemos. Então fiquem agora com o nosso episódio especial de final de ano, Empreendedores de Sucesso. Estamos iniciando o nosso último episódio de 2025 para entrar 2026 com o pé direito, iniciando de uma forma super especial, diretamente com o nosso bloco Empreendedores de Sucesso. E hoje, em clima de família, estou aqui com a minha irmã mais velha. Olha a responsabilidade, ela que vive me corrigindo, que me ensinou muito do que eu sei, está aqui do meu lado. E mais uma amigona, porque não adianta, é tempo de celebrar, de fazer festa, de comemorar e finalizar o ano que passou. E, sem dúvidas, trazer projetos e contar histórias aí que tenho certeza que vão nos auxiliar para 2026. Então, eu gostaria, de apresentar para vocês as nossas convidadas ilustres, Michele Bilhalva, mais conhecida como a minha irmã mais velha, e a nossa amiga de muitos anos, Caroline Kindler. E como eu falei, essa edição de fim de ano está super especial, afinal, hoje temos duas convidadas e vocês devem estar se perguntando por que dessa dupla dinâmica sentarem aqui nessas cadeiras, e é super especial, afinal elas já têm uma carreira super consolidada, a Carol como advogada de direito de família, sucessões, a Michele administradora e influenciadora, como eu falei, o meu exemplo número 1, minha irmã mais velha. Sim, tanto que eu tava nervosa aqui, porque ela sempre me corrigiu a vida toda, né? Se ela me olhar, será que eu tô errando? Será que eu tô falando algo errado? Agora. E que agora resolveram empreender, continuar, na verdade, a jornada de empreendedorismo através de um projeto incrível, porque eu já tô sabendo spoilers aqui, mas que elas vão contar e abrir, tudo para vocês, do Mulher Consciente, que é uma super novidade, já que estamos falando de ano novo, de novos projetos, empreendedorismo. Gostaria que vocês contassem, um pouco da história de vocês e sobre esse projeto incrível que é o Mulher Consciente. Então, hoje, acima de tudo, eu sou uma mulher que aprendeu a viver com a ordem. Sou esposa, mãe, Tenho sobrinhos lindos, sou profissional, mas eu entendi que a vida, ela é muito além das conquistas, A gente não consegue se sustentar baseado só em conquistas. E eu aprendi, acima de tudo, a deixar de viver no automático. E é isso que a gente quer trazer com esse projeto, Ensinar as pessoas, Não ensinar, porque nós não estamos para ensinar, mas ajudar as pessoas a saírem do automático. Exatamente. O Mulher Consciente é justamente a jornada que eu trilhei enquanto mulher, uma profissional de sucesso, alcancei todos os meus sonhos até os 30 anos de idade, daí vem aquela sensação de vazio, E eu precisei sentir na dor, eu tive um desgaste emocional muito forte, de perdas, de rompimentos, que a ideia do projeto é justamente mostrar através da nossa trajetória as ferramentas que nos ajudaram a manter isso em equilíbrio, que a consciência nada mais é aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E a gente precisa de um despertar. Muitas vezes a gente consegue isso através da dor, mas queremos ajudar mulheres que, assim como nós, possam aprender através do amor. Isso aí. Exatamente. Tu falou a palavra que eu ia
trazer aqui, que é o famoso despertar, que infelizmente não é tão famoso assim. Porque quando a gente está estudando, né, nós vivemos numa sociedade frenética, né, principalmente com as redes sociais, com a internet agora, mas nós viemos ainda numa fase que não tinha tanta essa presença digital, mas que, acima de tudo, tem a correria, trabalho, faculdade, é uma vida assim que tu vive a corrida dos ratos, que nem a gente fala, né, que é a Matrix. Exatamente. E quando tu vê, tu tá vivendo de uma forma que tu nem te sente. Tu não consegue saber o que tu tá sentindo naquele momento, porque tu tá realmente, como tu falaste, no modo automático. Quem está nos assistindo provavelmente sabe disso, e muitas pessoas estão vivendo nesse modo sem perceber, porque isso eu acho muito louco. A gente não percebe. Não. A gente está naquele modo sem perceber. Quando que foi essa virada de vocês, assim? É que o modo automático, ele não é ruim. Ele é fácil de viver no modo automático, e isso vai te levando para um vazio. Ele te esvazia, né? Tu vai vivendo numa tibieza. O que é a tibieza? Uma frouxidão. Aquela frouxidão da alma. Tu vai deixando tudo te levar, a vida te levar. E a vida te levar te deixa perdido. E tu não percebe. E não é assim, tu vai ficando sem conteúdo, e não é conteúdo de estudo, conteúdo, às vezes é uma pessoa que estuda muito, é uma pessoa muito, muito culta, só que ela tá perdida no propósito, ela não tem propósito, ela não tem aquilo, não tem a força que vai sustentar ela. Nós seremos provados no amor. No juízo final, que é o que eu e a Carol entendemos, nós seremos provados no amor. E aquilo que, quando tu não leva a tua vida com amor, tu não põe amor naquilo que tu te propôs no dia a dia, tu vai vivendo no automático. Literalmente, tu deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o famoso discurso. É aquela história que tu deixa o mundo comandar a tua vida. Exatamente. Tu acaba reagindo aquilo que o mundo te cobra, e tu já não sabe mais por que tu tá fazendo aquilo que tu está fazendo. Tu perde o sentido, tu vai fazendo só aquilo que vão te cobrando, as demandas vão chegando e tu liga o modo reativo. E assim a gente sobrevive. E assim a gente vai agradando aos olhos do mundo. Só que nós não somos um ser integralmente só de corpo físico. A gente tem uma conexão que a gente acaba se perdendo nesse modo automático e acaba não conseguindo acessar chaves que são essencial para a nossa própria existência e para a nossa própria humanidade. E tu falastes ali qual foi o nosso despertar, né? Eu tive vários despertares, e eu costumo dizer que essa consciência, vai indo em camadas. Cada vez é como se fosse um próximo nível. E eu tive vários despertares, a maior parte deles através da dor. Eu fui uma pessoa sempre muito metódica e organizada em uma gravidez não planejada. Foi o meu primeiro despertar, foi a maternidade, foi aquela coisa de eu não ter controle sobre as coisas. Eu organizava todo o meu dia, e a minha filha linda e maravilhosa, que eu amo de paixão, mas ela me tirava daquela organização, aquilo que o mundo me cobrava que eu tinha planejado, não era aquilo que eu conseguia fazer, e eu fui aprendendo a lidar com aquela frustração na dor, no dia a dia. Eu não me preparei para este momento. E existem ferramentas e existem estratégias que a gente pode, sim, não que a gente não vá passar por algum tipo de sofrimento, mas o preparo, ele nos deixa mais tranquilas para enfrentar, que nem a gente diz assim, a gente costuma ficar ansiosa para algo quando a gente não está bem preparado para aquilo. Então, o preparo, ele nos ajuda a enfrentar, não que as dificuldades não vão surgir, mas a forma como a gente vai lidar com elas, a consciência de quem eu sou e para onde eu vou, me ajuda a avançar num caminho com uma maior retidão. Seria isso. E nós falamos muito sobre prosperidade. Esse programa é muito voltado, né, para finanças, investimentos e empreendedorismo. E, como já falamos anteriormente, a prosperidade, ela não está relacionada somente ao dinheiro, né? Porque daqui a pouco quem está nos assistindo pensa, tá, mas o que isso tem a ver, né, com o empreendedor? E tem tudo a ver, na verdade, com a qualidade de vida, com o bem-estar do ser humano. Afinal, nós buscamos a prosperidade para quê? Para viver bem, para viver melhor, para sermos felizes. A famosa felicidade que é discutida no mundo todo, nas maiores universidades do mundo, tem até uma faculdade sobre isso.
E falando sobre o tema felicidade, que é uma pauta que eu gosto muito de trazer, porque a nossa sociedade ela vincula muito ao dinheiro, e não que ele não esteja relacionado, mas a gente tem que buscar, né, harmonia e prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. E vocês falam muito sobre consciência, né? E gostaria de trazer, porque às vezes quem não entende parece assunto de louco, né? Parece assim, meu Deus, o que vocês estão falando? Principalmente para quem ainda não despertou, para quem está vivendo nesse modo automático. Então, me digam, Michele, Carol, enfim, quem está na ponta da língua aí sobre essa questão do nível de consciência. É que as pessoas, no modo geral, né, mulheres, o ser humano em si, ele busca a felicidade em grandes conquistas. Acha que a felicidade está em coisas grandiosas, né? Quando a felicidade em si, ela está na fidelidade cotidiana das coisas pequenas do dia a dia. É tu ser fiel àquilo que tu te propôs, seja ele no trabalho, seja a tua família, teu casamento, tu ser fiel àquilo que tu te propôs no dia a dia, nas coisas pequenas. Por quê? Porque é ali que tu vai ganhar ou perder o teu grande tesouro. Porque dependendo daquilo que tu te dedica diariamente ou não, é que tu vai perder o que realmente tem valor. E a felicidade, ela tá nessas pequenas coisas, em tu ser fiel àquilo. A tu entregar amor àquilo que tu te propôs na vida. E a prosperidade, que muitos pensam em dinheiro, né? Ela pode vir por consequência, porque tu tendo a base forte, tu te sustenta para o grande, né? Então, é mais ou menos isso, né, amiga? Eu costumo, até gosto bastante da definição, acho que é Caio Carneiro, se não me falha a memória, que ele diz que viver de forma íntegra, né, é teus valores estarem alinhados com as tuas ações. E essas ações, muitas vezes a gente confunde, um grande projeto. Não, é no pequeno. É fazer o café, vou fazer o melhor café que eu posso fazer. É servir uma mesa, eu vou servir a melhor mesa que eu posso servir. E é nessas pequenas coisas que está o grande despertar da consciência, e é aonde a gente vai tocar, né? Que é justamente na vida real, no dia a dia. Essa é a ideia do projeto, não é a fórmula mágica, né? O 6 em 7. Não é isso. É como sustentar se o 6 em 7 der errado. É aquilo do voltar para casa. O que tem em casa me esperando? É a satisfação plena do dia a dia. Tu ser íntegro com os teus valores e com as tuas ações, mas no dia a dia. Porque a gente pode fazer uma viagem surreal, mas se tu não tem um lar para voltar para casa, não faz sentido. E também se der certo, né, o 6 em 7, porque a própria prosperidade, ela precisa ser sustentada, né, e é muito relacionada a viver o presente, né, porque a gente está falando aqui sobre estar consciente, e o estar consciente está muito relacionado a valorizar o momento, mesmo que não seja ainda algo que tu quer ou que tu almejou, um sonho, um objetivo, mas que tu esteja presente e, acima de tudo, feliz naquele momento, né? Estar consciente. Mas a pergunta que não quer calar, quando estamos nesse estado, né, que não estamos despertos, como que a gente faz para sair disso? Afinal, não é uma missão fácil, tem que ter uma evolução, e eu entendo que vocês estão aqui, estão nesse projeto justamente para isso, né? Porque vocês passaram por esse processo e agora querem ajudar, né, a transformar outras vidas, outras mulheres. Então, como é que foi a tua experiência? Porque eu tenho certeza que contando ela vai ajudar talvez quem esteja passando por isso. Eu me percebi vivendo no automático quando eu precisei amar alguém mais que a mim mesma, né? Sair, me libertar do egoísmo. Aquele egoísmo que tu nem percebe que tá vivendo. Eu me vi casando com um homem que me constrangeu no amor, porque ele ama, ele faz as coisas com amor sem esperar nada em troca. E isso me constrangeu porque eu nunca tinha feito, nunca tinha vivido isso. É aquela coisa assim, como assim, né? Ele faz e ele não espera, fica... Então o amor, ele te constrange. Ele te faz querer amar também.
E quando tu amas mais do que a ti mesma, tu vai receber amor, porque é um constrangimento que vai para os dois lados. E daí eu me vi mãe, né, de 2 bebês, teus sobrinhos lindos, por sinal. E esse amor que tu tem que te dedicar de filho, que tu não recebe nada em troca também. Mas amar filho é muito fácil. O filho veio da tua barriga, é fácil amar um filho. Agora tu amar uma pessoa criada em outro ambiente, de outra criação, tu te dedicar quando tu quer descansar, isso não é fácil. E tu sair desse comodismo para te transformar porque tu quer uma família, tu quer construir um lar, né? E nós, né, seres humanos, a gente vai se tornando meio tíbio. O que seria tíbio? Viver numa mornidão, morno, que é viver por viver. Eu vou fazendo, só hoje eu fiz errado, amanhã só amanhã e só amanhã, e tu vai vivendo sempre nesse si. Daí eu só faço se tu me der algo em troca, e tu vai virando vai vivendo a vida na tibieza, né? E tu perceber que tu tá sendo tíbio, isso não é fácil. Tu perceber que tu tá vivendo uma vida morna, que tu só vive, só faz se o outro fizer. Primeiro de tudo é essa percepção, né? É perceber que realmente tu não te dedica tanto a tudo que tu te propõe. Tu ter essa percepção e dessa percepção tu pegar e... Não, mas só um pouquinho, eu tô realmente vivendo meio morna. Eu nasci, eu vim para ser mais. Eu consigo me dedicar mais, mas eu não faço. Não faço porque eu espero algo. Então é tu pegar e começar no pequeno mesmo. É hoje, mas só hoje eu não vou dar banho no meu filho, colocar ele dormir na hora. Só hoje eu não vou namorar com meu marido. Só hoje. Daí tu vai virando morno na tua vida. É tu sair disso, né? É tu sair desse estado do automático e passar a comandar a tua vida, não deixar mais o mundo comandar a tua vida, sabe? Foi a partir daí, eu fui transformada através da minha família e da fé, tu sabes. Eu passei por muitas fases na vida e hoje eu vivo realmente para um propósito. Hoje eu vivo com consciência daquilo que eu quero sustentar no final da minha vida, que é o mais importante. Tem uma frase da oração da Ave Maria, que para mim é muito importante, que é agora e na hora da nossa morte, que são os 2 momentos mais importantes da nossa vida. Agora e na hora da nossa morte, que são os 2, a gente só tem que pensar nisso, não no amanhã e nem no ontem. E a partir da tua própria jornada e também da minha, Fran, respondendo a tua pergunta pontualmente, eu acho que cada um tem o seu momento. Ela é uma jornada, esse despertar, essa consciência é algo muito único. E muitas pessoas aprendem pelo amor, tal como a Michelle, de ficar constrangida quando recebe aquele amor e daí vai procurar formas de conseguir corresponder à altura àquilo. E outras pela dor, como foi o meu caso. Eu sentia um vazio tremendo, não sabia o que era e comecei a procurar ferramentas, estudar, e eu acho que o ambiente, ele vai te moldando também. E tu conviver, tu te colocar em mesas que te desafiam a ser alguém melhor, eu acho que é uma ótima dica de um ótimo passo. Porque às vezes a gente acha que tá arrasando, mas a gente tá num estado pleno de inconsciência e muitas vezes nos colocando em ambientes que não nos desafiam, não nos tornam pessoas melhores. E eu me coloquei em ambientes que eu era nada, me comparando, porque no ambiente onde eu estava naquele momento, nossa, eu era assim, sabe? A que tinha mais avançado na carreira, que tinha mais avançado nisso, que já tinha, sabe, corpo, mente, espírito. Nossa, me achava super espiritualizada. Depois que eu me coloquei em um ambiente que eu vi que eu não sabia nada de nada, ali que foi, eu acho que o meu despertar, foi essa exposição de me humilhar, e daí eu tive um estado de despertar, assim, de consciência. Foram várias camadinhas, mas o mais forte que eu tive foi me expor a um ambiente só com gente com uma consciência, um estado de consciência muito mais alto que o meu.
E falamos muito sobre mulheres conscientes e nós sabemos do papel importante que a mulher tem na economia brasileira, na representatividade da renda familiar e principalmente na liderança das famílias, não somente nas famílias, mas nas empresas, de uma forma geral na sociedade, e como que nós podemos trazer uma leveza diante disso, porque o empreendedorismo, essa liderança, essa representatividade, ela não precisa ser um peso, porque nós sabemos que o feminino, ele precisa de leveza. Não tem como sustentarmos, vocês podem falar melhor que eu, uma família, filhos, crianças e todas as responsabilidades, fora outras questões que só nós mulheres temos, né? Como trazer isso para o empreendedorismo sem causar um peso a mais na vida? Tu sabes que agora, né, fiz um pós-graduação em neurociência e comportamento, e o tema do meu TCC foi, inclusive, sobre como a mulher transformada, né, como a transformação da mulher através da fé e dos seus relacionamentos impactam no ambiente que ela convive. Então, como a fé e o relacionamento transformam a mulher e a mulher que transforma o ambiente que ela vive. Então, tu impactando a mulher, tu vai impactar o ambiente que tu quer direcionar. E isso está muito relacionado ao empreendedorismo, né? É tu trabalhar, tu lidar com aquilo com equilíbrio, né? Tu viver com equilíbrio todas as pontas da tua vida e sem perder o feminino, como tu disse. Porque hoje o trabalho, essa coisa engessada, nos fez perder muito do feminino e chegou o momento de tu voltar para o feminino. Eu acho que o empreendedorismo, para ele ter um sucesso e ele se sustentar a longo prazo, ele não pode te custar a tua própria vida. Então, uma dica para quem vai empreender, assim como nós estamos ajustando um modelo de negócio que não nos custe a nossa própria vida, que não nos custe a nossa própria casa. Porque, em primeiro lugar, exatamente, a gente tem que ter a base forte, a nossa base é a nossa família. É dali, se tudo vai dar errado, é onde a gente tem para onde voltar e é onde vai se sustentar. Eu estava numa progressão de carreira, avançando, a empresa crescendo, duplicando o nosso quadro. E ali eu vi, Deus me chamou no secreto e falou: arruma tua casa, arruma tua casa, arruma tua casa. E eu, meu Deus, o que o Senhor está querendo me dizer, Pai, né? E foi ali, no arrumar a minha casa, voltar o olhar, que eu achava que estava tudo certo, por isso que eu podia estar sempre olhando para o lado de fora, a carreira bombando, estava tudo certo dentro de casa. Eu percebi que estava tudo errado. Então, uma dica para começar: arrume suas gavetas da sua casa, comece pelo quarto e assim vai indo para os outros cômodos, porque às vezes a gente quer ganhar o mundo lá fora, mas primeiro a gente tem que ganhar e saber sustentar a nossa própria casa. E eu acho que o segredo principal para o empreendedorismo de sucesso, independentemente da questão de gênero, é tu estar com a tua casa organizada. E a gente também não pode trazer isso só para a responsabilidade da mulher, mas assim como a Michelle trouxe, a mulher, ela consegue guiar de uma certa forma, né? A mulher, ela dá o direcionamento, ela tem esse poder, porque Deus nos fez com uma intuição muito maior. A gente tem essa intuição, o divino nos concedeu este poder e muitas vezes a gente não utiliza, a gente só sobrevive. Mas não, a gente tem esse direcionamento maior e cabe a nós usá-lo com consciência em prol de algo maior. E como eu falei, hoje esse programa é totalmente diferente. Estamos finalizando aqui, ó, com dólar, com muita prosperidade, muito ouro na mão, onde eu vou estourar aqui para trazer, né, para todos que estão nos assistindo, muita, não é sorte, é muita sabedoria. E por isso eu deixo a palavra, né, com as gurias, que vão trazer aqui dicas para os empreendedores que estão nos assistindo para finalizar 2025, né, com muito aprendizado, que foi isso que nós trouxemos, né, neste programa, e, acima de tudo, para iniciar 2026 com o pé direito. E bora lá! Uma dica que eu deixo, então, para 2026 é: viva com mais intenção. Coloque intenção e amor em tudo que tu te dedicas, porque o amor, ele constrange, e se tu esperas algo em troca, tu vai receber de maneira divina, tu vai ter isso. Então, coloca amor na tua atitude, deixa de viver de maneira morna,
Passa a decidir a tua vida e não deixar mais o mundo decidir por ti. Não espere o outro, não espere do outro, não viva do si. Faça acontecer com amor, que você vai ter prosperidade, sucesso e tudo que tu almejas da maneira mais grandiosa do que simplesmente uma conquista sem tanto sentido, sabe? Sem tanto propósito. E a minha dica vem justamente a partir, né, deste relato da Michele, é que não existe investimento sólido em uma casa emocionalmente desorganizada. A gente costuma muitas vezes olhar para fora, achar que a prosperidade, que o sucesso está ligado com conquistas materiais e a gente se esquece de cuidar daquilo que é o nosso bem mais precioso, daquilo que nos sustenta nos dias difíceis, no dia, né, daquilo que pode dar tudo errado, e é a nossa emoção, né? Nós somos corpo, mente e espírito, e muitas vezes a gente está focado só naquilo do que o mundo nos cobra, e a gente esquece de se preparar e de ser intencional naquilo que verdadeiramente nos sustenta. E uma coisa, Carol, que eu ia comentar, né, já pra gente deixar nossas redes sociais para quem quiser nos seguir. Eu fui uma pessoa que recebi muitos milagres na minha vida. Eu recebi muitas graças, eu aprendi muita coisa sem manual. Por isso, eu me vejo hoje na posição de entregar aquilo que eu recebi de Deus de graça. Então, quem quiser acompanhar isso, por enquanto é no @Michele Bilhalva, que é o meu sobrenome, né? É o meu nome com 2 L's. E a Carol, deixa o Instagram dela também, que é uma outra mulher transformada pela fé e a família, né? @Carol Kindler ADV. Tem um pouquinho de tudo lá, um pouco da minha trajetória profissional, pessoal e também da minha jornada de fé. E o meu perfil profissional, que é só sobre advocacia, é @ADV Consciente, que eu justamente linko essa questão da consciência e de olhar interdisciplinar que eu tenho a respeito do direito das famílias, que eu ligo o direito com o comportamento humano. Eu não fico só na superfície e acabo não resolvendo apenas os problemas jurídicos que me são trazidos. Eu gosto de ajudar os meus clientes a resolver a base do conflito para que amanhã ou depois eles não voltem bater na porta do meu escritório pelo mesmo motivo. Que susto! Feliz 2026, obrigada, Fran. Tchim, que baita bloco. Quis trazer, né, esse momento família, que eu acho que essas festas de final de ano trazem muita, não somente esses momentos de confraternização entre amigos e família, mas acima de tudo de reflexões daquilo que fizemos errado, daquilo que fizemos de bom, de certo no ano que passou e aquilo que podemos e devemos melhorar no ano que está por vir. Então, espero ter contribuído no ano de 2025 e que 2026 seja extremamente próspero em todos os sentidos para todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam e para quem continuará, tenho certeza, em 2026 aqui conosco. E como eu sempre falo, que acima de tudo o nosso bolso seja sempre beneficiado. Um feliz 2026 e espero vocês no próximo domingo no Fran na Real.